Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aula de História. O que vamos estudar na aula de hoje? A Revolução Soviética ou Revolução Russa. E aí, bora lá? Então, nós vamos estudar a Rússia czarista, o Domingo Sangrento, a Rússia na Primeira Guerra Mundial, greves, manifestações, a queda da monarquia, a Revolução Russa de outubro de 1917, bolcheviques versus mencheviques, Revolução Russa, desdobramento, surge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nova política econômica, a morte de Lenin em 1924 e Stalin, o grande irmão. E aí, o que é que nós vamos estudar nessa aula de hoje? Revolução Socialista, Revolução de 1917, tá certo? E aí, a Rússia é um país muito grande, o maior país do mundo, é cerca de 2 vezes maior que o Brasil e ocupa grande parte de 2 continentes, a Europa e a Ásia. Nos tempos do Império Russo, ela era ainda maior, incluindo outras áreas, muito importantes como a Ucrânia e os territórios muçulmanos da Ásia Central. E aí, antes da Revolução, a Rússia era uma monarquia, o imperador era chamado de czar, que vem de César, título dos imperadores na Roma antiga. O czar era considerado o dono de toda a Rússia e todos os seus súditos deveriam servi-lo, Não bastasse isso, havia um argumento religioso para justificar a autoridade do czar, E o poder deste era considerado sagrado. Como não existia separação entre igreja e Estado, os sacerdotes da igreja ortodoxa, que seria a religião oficial, eram pagos com dinheiro dos impostos, Em grande parte vinha dos trabalhadores dos campos e dos operários. E aí a gente tem a Rússia czarista, Os trabalhadores rurais, eles viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para manter a base do sistema czarista de Nicolau II. O czar governava a Rússia de forma absolutista, ou seja, concentrava todos os poderes em suas mãos, não abrindo espaço para a democracia, Mesmo os trabalhadores urbanos que desfrutavam dos poucos empregos da indústria fraca russa, estavam descontentes com o governo do czar. E aí, no ano de 1905, Nicolau II mostra a cara violenta e repressiva de seu governo, no conhecido Domingo Sangrento. Manda seu exército fuzilar milhares de manifestantes. Marinheiros do encoraçado Potemkin também foram reprimidos pelo czar. Começava então a formação dos sovietes. E o que seria esses sovietes? A Organização de Trabalhadores Russos, sob a liderança de Lenin. Os bolcheviques começavam a preparar a Revolução Socialista na Rússia e a queda da monarquia. Então, no Domingo Sangrento, gente, o que aconteceu? Como se vê, o czar tinha mais em comum com os antigos reis absolutistas como Luís XIV do que com os soberanos das monarquias parlamentares, como é a que existe na Inglaterra nos dias atuais. Apesar disso, ele era muito popular, O povo, mesmo quando se rebelava, colocava a culpa dos problemas nos nobres, nos ministros, nos funcionários públicos, nos latifundiários e, com muita frequência, apoiados pela propaganda oficial, nos judeus. A figura do czar, ela era sempre poupada, porque eles achavam que ele era bondoso e que seus assessores não deixavam ele saber da verdadeira situação. E aí, isso mudaria no Domingo Sangrento, em um domingo, em 9 de janeiro de 1905, manifestantes se reuniram em procissão até o Palácio Imperial, em São Petersburgo. Era uma manifestação pacífica, o objetivo era conseguir uma audiência com o czar para pedir aumento de salário e diminuição da jornada de trabalho. A multidão que carregava imagens religiosas e cantava Deus salve o czar, foi recebida a bala pela Guarda Imperial. Muitos morreram, outros ficaram feridos. A partir de então, 9 de janeiro de 1905, ficaria lembrado como o Domingo Sangrento e a popularidade do czar, começava a entrar em declínio. A Rússia na Primeira Guerra Mundial, e faltavam alimentos na Rússia czarista, empregos para os trabalhadores, salários dignos e democracia. Mesmo assim, Nicolau II jogou a Rússia numa guerra mundial, Os gastos com a guerra e os prejuízos fizeram que aumentasse muito a insatisfação popular com relação ao czar. E aí a Rússia na Primeira Guerra, a Primeira Guerra Mundial e a oposição, muitos historiadores apontam a Primeira Guerra Mundial como a causa imediata da Revolução Russa, A Rússia entrou na guerra contra a Alemanha porque era aliada
queda da França. Foi um desastre, faltava comida, munição, né, o que contribuiu para que o exército tivesse mortos e feridos, né, milhões de mortos e feridos em apenas 12 meses. O país trocou várias vezes de ministério e aí, com a crise, dois grupos passaram, né, a planejar mais ativamente a derrubada da monarquia. Os liberais, que queriam fazer da Rússia uma república com democracia representativa, né, os próprios cidadãos elegeriam seus representantes e eles pretendiam vencer a guerra, né, contra a Alemanha. Já o segundo partido, o Partido Marxista Russo, né, dos trabalhadores social-democratas, que queriam tirar o país da Primeira Guerra Mundial, influenciados pelas ideias do pensador Karl Marx, transformar a economia e a sociedade russa como o primeiro passo rumo à revolução do proletariado mundial, né? A classe trabalhadora do mundo inteiro se uniria contra os patrões que tomariam o poder, né? Greves, manifestações e a queda da monarquia, as greves de trabalhadores urbanos e rurais se espalharam por todo o território russo. Ocorriam muitas vezes motins dentro do próprio exército russo, né? As manifestações populares, elas defendiam a democracia, mais empregos, melhores salários e o fim da monarquia czarista. Em 1917, né, o governo de Nicolau II renunciou do poder e assumiria Kerensky, menchevique. O termo menchevique quer dizer minoria, com o governo provisório. E aí, mesmo com Kerensky no poder, né, pouca coisa havia mudado na Rússia. E aí a gente começa a falar propriamente dito da Revolução Russa de outubro de 1917, né? Os bolcheviques, liderados por Lenin, organizaram uma nova revolução que ocorreu em outubro de 1917, prometendo paz, terra, pão, liberdade, trabalho. Lenin assumiu o governo da Rússia e implantou o socialismo. As terras, elas foram redistribuídas para os trabalhadores do campo. Os bancos foram nacionalizados. As fábricas passaram para as mãos dos trabalhadores. Muitos integrantes da monarquia, além de seus simpatizantes e opositores ao nascente regime socialista, foram perseguidos e condenados à morte pelos revolucionários. Lenin também retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, né, e instalou o Partido Comunista, o PC. E aí nós temos os bolcheviques versus os mencheviques. No século XIX, os movimentos de oposição ao regime czarista russo abriram portas para a formação do chamado Partido Operário Social-Democrata Russo, né? Através desse partido, observamos a aglomeração de várias lideranças políticas visivelmente influenciadas pelos valores do socialismo marxista, interessados em dar fim às imposições do governo vigente. Observamos o desenvolvimento de duas alas, os mencheviques e os bolcheviques, né? E aí, o termo menchevique significa minoria, né? Designava a facção que realizava uma interpretação ortodoxa dos conteúdos do pensamento marxista, que eram liderados por George Plekhanov e Yuri Martov, né? Os mencheviques, eles acreditavam que a burguesia deveria liderar a nova república e ser constituída após a queda do czar Nicolau II. Dessa forma, as forças produtivas seriam devidamente ampliadas para que uma revolução socialista acontecesse décadas mais tarde. Já os bolcheviques, né, significa maioria, sob a liderança de Vladimir Lenin, acreditavam que o governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores, né? Com isso, a revolução proletária seria responsável direta pelas transformações que modernizariam a economia russa e daria fim aos contrastes sociais que marcavam o país. E aí, em 1917, a oposição entre mencheviques e bolcheviques alcançou seu auge, né? Os mencheviques tomaram o poder da Rússia e visaram estabelecer o desenvolvimento da economia capitalista no país. Contudo, o insucesso dessas ações políticas tomadas para a manutenção do país na Primeira Guerra Mundial acabaram gerando duras críticas, né? Nesse contexto, Lenin escreveu, né, as teses de Abril e aí denunciou o papel limitado do novo governo no atendimento das causas populares. Os bolcheviques, eles já tinham organizado uma força militar revolucionária que logo derrubaria a administração menchevique. A partir de então, Lenin e outros líderes do partido promoveram mudanças nas estruturas políticas e econômicas do país. Ao mesmo tempo, um grande exército de proletários foi organizado para conter as forças reacionárias que se opunham, né, à experiência revolucionária. A gente começa a falar sobre a Revolução Russa, seus desdobramentos. Surge então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Após a Revolução implantada,
né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas seguiu-se um período de grande crescimento econômico, principalmente após a NEP, nova política econômica. A União Soviética, né, tornou-se uma grande potência econômica e militar que mais tarde viria a rivalizar com os Estados Unidos na Guerra Fria. E aí a gente tem que o Partido Comunista reprimia qualquer manifestação considerada contrária, né, aos princípios socialistas, porque não havia democracia, né? A falta de democracia imperava na União Soviética. Milhares de opositores foram perseguidos, presos, assassinados pelo governo. Uma triste situação que perdurou por toda a história, né, da União Soviética. E aí nós temos que o autoritarismo leninista logo se explicitou nos acontecimentos relacionados à Assembleia Constituinte, né? Nas eleições de seus deputados, os bolcheviques só conseguiram 25% dos 36 milhões de votos, uma vez em que eram a absoluta minoria, dissolveram a Assembleia, né, que só se reuniu em uma única sessão em janeiro de 1918. A suposta ditadura do proletariado, pregada por Lenin, virou agora na prática a ditadura do Partido Comunista, formado basicamente por intelectuais da classe média. E aí, em 1922, gente, é que se constituiu oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí a gente começa a falar da NEP, nova política econômica, né? Houve uma insatisfação geral, né? E o fato do seu poder estar em risco. Lenin deu início a um plano econômico que chamou de nova política econômica, com marcados traços capitalistas, né? E aí ela representava para a economia o que o Tratado de Brest-Litovsk representou em termos militares. Esse Tratado de Brest-Litovsk foi quando a Rússia assinou o acordo para sair da Primeira Guerra Mundial. E aí significaria o quê? Ceder os anéis para não perder os dedos, né? A NEP dirigiu os investimentos para os setores fundamentais da economia, organizou comerciantes e agricultores em cooperativas, suprimiu as requisições estatais sobre a população, sobre a produção agrícola. Além disso, privatizou pequenas empresas, acabou com o igualitarismo, hierarquizando salários de acordo com as funções, atraiu técnicos de capitais estrangeiros. A NEP foi um sucesso, os grupos sociais se beneficiaram, pacificando assim os espíritos, né? A morte de Lenin em 1924. Lenin morreu e seus dois herdeiros políticos passaram a disputar o poder. Trotsky, que seria marxista radical, né, partidário do internacionalismo socialista, ou seja, da exportação da revolução para outros países, e Stalin seria o secretário-geral do Partido Comunista, que defendia a teoria do socialismo em um só país, né? Quando o socialismo estivesse consolidado na União Soviética e a nação conquistasse essa independência econômica. E aí a gente fala agora sobre Stalin, o grande irmão. Politicamente, Stalin era mais hábil do que Trotsky. Não demorou muito para perceber a máquina estatal russa. Desde o século XVIII, né, se apoiava na burocracia e cooptou os burocratas, além de outros líderes revolucionários, isolando seu adversário. Trotsky, então, foi obrigado a demitir-se do cargo, né, de comissário da guerra e exilar-se na Turquia. E entre 1924 e o exílio do seu rival, Stalin, né, consolidou seu poder na União Soviética. E aí, a partir daí, ele começou a personificar o poder supremo, instituindo o que se chama de culto à personalidade. Era venerado ou temido como o grande irmão de todos os russos, né? Ele iria concentrar o poder nas próprias mãos até a sua morte. Quando Trotsky foi obrigado a procurar refúgio do outro lado do Oceano Atlântico, no México, né, a distância não protegeu da ira de Stalin. Foi assassinado por Ramon Mercandi, um agente stalinista que nunca assumiu, né, essa condição, afirmando ter agido por conta própria. E aí, consequência direta e inevitável do movimento de outubro de 1917 e a história da União Soviética sob o governo de Stalin, porém, é uma outra história do qual não muito se sabe. Em primeiro lugar, porque a falsificação sistemática da historiografia foi uma prática comum, né, no regime stalinista. Além disso, os arquivos do período stalinista, bem como os de outros sucessores até 1991, não vieram totalmente a público. E aí nós vamos terminar nossa aula com o Hits do Chico. Revolução Russa mandava muito autoritário, era assim que governava o czar Nicolau. Rússia com fome, desigualdade, fez toda
do sangue ensaio geral, percebi que era uma minoria tomando poder.